Entrei no carro do meu marido e encontrei um tubo de lubrificante no porta-luvas. Fiquei em silêncio. Escondida, substituí o conteúdo por cola industrial. E o que aconteceu depois obrigou os vizinhos a chamarem os bombeiros. Fico feliz que você esteja aqui. Se estiver vendo este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo a minha história de vingança. Quero saber até onde ela viajou. Eu estava sentada à mesa de jantar e olhava para o meu marido, João, que tinha acabado de chegar em casa depois de um jantar com seus sócios. Ele entrou com uma expressão exausta, jogou o paletó no sofá, afrouxou a gravata e se jogou na cama, sem nem se dar ao trabalho de tomar banho. Poucos minutos depois, eu já conseguia ouvi-lo roncar. Levantei-me e comecei, em silêncio, a arrumar a bagunça que ele havia deixado na sala. O paletó, a carteira, o celular, o notebook velho. A tela do celular dele ainda estava acesa e um novo e-mail estava visível. Franzi a testa. O João nunca usava e-mail. Ele sempre dizia: Simone, essa tecnologia é muito complicada. Prefiro ligar e resolver logo o assunto. E agora, um e-mail estranho. Estava ali, bem visível. Por curiosidade, eu o abri. A mensagem era curta, apenas algumas palavras. Você foi incrível esta noite, papai. Acompanhada de um coração vermelho. Eu paralisei como se alguém tivesse me dado um soco na cara. Papai! Quem o chamava assim? E em um tom tão íntimo. Rolei para baixo em busca de mais pistas, mas não havia nada. Apenas um endereço de e-mail estranho, cheio de caracteres sem sentido. A inquietude me atravessou como um vento frio soprando pela fresta de uma porta. Olhei para o quarto e vi o João se virar com um ronco ofegante. Levei um susto. Imediatamente, recoloquei o celular no lugar. Meu coração batia forte, como o de uma ladra flagrada. Continuei recolhendo as coisas. Peguei as roupas sujas dele para lavar. Ao revistar os bolsos da calça, toquei em um pedaço de papel dobrado. Era a nota fiscal de um restaurante elegante em São Paulo. Franzi a testa. São Paulo. Ele tinha me dito que naquela noite encontraria seus sócios em Campinas. O recibo indicava 2 pessoas, uma garrafa de vinho caro, pratos principais com filé mignon e massa. Tentei me lembrar de quando foi a última vez que o João tinha me levado a um lugar assim. Talvez há 10 anos, quando abri minha primeira padaria, com quem ele tinha jantado em São Paulo, enquanto mentia para mim dizendo que estava em Campinas. Peguei meu celular e tirei uma foto do recibo e do e-mail. Eu não queria acreditar, mas a intuição de uma mulher casada há 40 anos nunca falha. Algo estava acontecendo e eu precisava descobrir. Fui até a garagem. O carro velho do João ainda estava quente e o cheiro de gasolina pairava no ar. Abri a porta, liguei a lanterna e revistei cada canto do banco do motorista. Nada de incomum, apenas algumas moedas soltas e uma garrafa de água vazia. Mas quando enfiei a mão no porta-luvas do lado do passageiro, senti algo de plástico e escorregadio. Puxei para fora e meu coração quase parou. Um tubo de lubrificante usado com restos secos na tampa. Fiquei ali, na escuridão da garagem, olhando para aquilo como se fosse um segredo sujo. Fazia muito tempo que não tínhamos tanta intimidade. O João sempre dizia que estava cansado, que a idade tinha lhe tirado o desejo. Para que servia aquele gel, então? Fiquei paralisada, mas mantive a cabeça fria. Coloquei o objeto de volta no lugar. Limpei as mãos com um guardanapo, como se tivesse medo de que aquilo deixasse uma mancha. Continuei revistando, desta vez com mais cuidado. Debaixo do banco traseiro, encontrei guardanapos amassados, impregnados com um perfume doce que não cheirava a homem, nem ao meu suave perfume de rosas. Aquele aroma era estranho, provocante. Tirei fotos de tudo, do gel, dos guardanapos, como se pudesse capturar o cheiro na imagem. Tranquei o carro e entrei novamente. Sentei-me à mesa de jantar. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular do João outra vez. A essa altura, eu tinha quase certeza de que ele estava me traindo. Vasculhei as mensagens dele, mas só havia chats de trabalho, frios e secos. A caixa de entrada estava vazia, exceto pelo e-mail estranho. Olhei os enviados e os rascunhos. Nada. Estava tudo limpo demais, suspeitamente limpo, como se ele tivesse apagado cada rastro. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu e a luz fraca atravessou as cortinas, eu já estava acordada. Estava na cozinha e minhas mãos estavam ocupadas.
Preparei um café da manhã simples. 2 ovos fritos, algumas torradas e uma xícara de café preto forte, como o João gostava. Passei a noite inteira quase sem pregar o olho. A imagem do tubo, a conta do restaurante e o e-mail não saíam da minha cabeça. O João desceu cansado, com o cabelo desgrenhado e os olhos ainda sonolentos. Sentou-se à mesa, pegou a xícara de café, deu um gole e a colocou de volta meio vazia. Tenho uma reunião importante hoje, disse ele com a voz rouca, sem me olhar nos olhos. Com certeza vou chegar tarde em casa. Assenti com um sorriso forçado, embora por dentro só quisesse perguntar: onde é a reunião? Com quem? Em São Paulo de novo. Mas me contive e apenas respondi: tudo bem, cuide-se. Ele se levantou, deu o tapinha habitual no meu ombro e saiu. A porta se fechou, deixando a cozinha em silêncio e eu com uma suspeita que só crescia. Arrumei a mesa, lavei os pratos um a um, mas minha cabeça era um caos. Eu não podia simplesmente ficar sentada inventando teorias. Precisava da verdade, de provas claras. Peguei meu celular e procurei o número da Dona Weber, uma amiga de longa data que me ajudou muito quando abri a padaria. Ela tinha me falado há muito tempo sobre um bom detetive particular especializado em casos de infidelidade. Simone, se você precisar, eu te dou o número do Sr. Klein. Ele é muito discreto e confiável, ela me disse na época. Nunca pensei que ligaria para ele um dia, mas agora não havia outra saída. Com a voz trêmula, disquei o número. Dona Weber, pode me ajudar a entrar em contato com o Sr. Klein? Eu preciso dele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Simone, o que aconteceu? O João fez alguma coisa? Suspirei, pois não queria dar detalhes por telefone. Só preciso saber a verdade. Me ajude. Dona Weber concordou imediatamente. E apenas 1 hora depois recebi uma mensagem do Sr. Klein, que queria me encontrar para o almoço em um pequeno café perto do centro. Dona Simone, acalme-se. Eu vou ajudá-la, escreveu ele. A mensagem foi curta, mas o suficiente para me dar algum alívio. Naquele meio-dia, fui ao café. Um lugar minúsculo com mesas de madeira gastas e o aroma de café torrado no ar. Escolhi um canto afastado onde ninguém pudesse me ver. O Sr. Klein entrou, um homem de meia-idade, baixo e forte, com uma camisa azul clara, simples e olhos filosóficos que pareciam ler tudo. Entreguei a ele um pendrive com as fotos que tirei na noite anterior, o e-mail estranho, a conta do restaurante, o tubo de gel e alguns guardanapos. Isso é tudo o que eu tenho, disse com a voz insegura. Não tenho certeza, mas acho que meu marido está me traindo. O Sr. Klein assentiu. Ele olhou cada imagem no celular e fez anotações cuidadosas em um pequeno caderno. Dona Simone, eu entendo. Vou seguir o Sr. João ainda hoje à tarde. Não se preocupe, vou informá-la assim que possível. Olhei para ele tentando conter as lágrimas. Obrigada, eu disse baixinho. Só quero saber a verdade, seja ela qual for. O Sr. Klein assentiu com um olhar compreensivo. Farei o meu melhor. Vá em paz e não levante suspeitas. Saí do café e caminhei em meio à multidão. Mas a solidão me envolveu como nunca antes. 40 anos de casamento. Eu tinha confiado tudo ao João. Sempre acreditei que ele fosse um homem de família, alguém que estaria ao meu lado em qualquer dificuldade. E agora eu estava aqui, tendo que contratar alguém para vigiar meu próprio marido. À noite, enquanto estava na padaria conferindo as faturas de entrega, meu celular vibrou. Uma mensagem do Sr. Klein. Abri com o coração martelando. Era uma foto. João, com sua habitual camisa azul clara, entrando em um restaurante elegante de mãos dadas com uma mulher. Aumentei a imagem e meu coração pareceu parar. Era a Camila, minha nora. Ela usava um vestido preto justo, estava muito maquiada, com lábios bem vermelhos e o cabelo solto. Não parecia um sogro e nora, mas sim um casal em um encontro romântico. Me deixei cair na cadeira. A mão que segurava o celular tremia. Camila, como isso era possível? Nas festas de família, ela e o João sempre pareceram distantes. Mal se falavam. O Sr. Klein enviou mais fotos. Em uma delas, estavam sentados em um canto reservado, a mesa decorada com velas e flores. Camila se inclinava para ele sorrindo, e o João tocava o copo dela com um olhar estranhamente terno.
Vi a foto e senti como se alguém estivesse apertando meu peito. Em 40 anos, ele nunca tinha me olhado assim, nem mesmo quando éramos jovens, quando eu era a moça do interior com cabelos longos e sorriso radiante. Tarde da noite, chegou um vídeo do Sr. Klein. Coloquei os fones, apertei o play com as mãos tão trêmulas que quase deixei o celular cair. No vídeo, Camila se inclinava no ouvido do João e sussurrava algo que o fazia rir alto. A voz dela soava doce, seus olhos brilhavam sob as luzes do restaurante. Depois se levantaram, saíram e o João abriu a porta do carro galantemente para ela, como para uma amante. Perfeito. Reproduzi o vídeo repetidamente e, a cada vez, era como uma nova punhalada no meu coração. Camila, minha nora, que eu tratei como filha, a quem ensinei a assar o bolo tradicional da família, e o João, o homem a quem dediquei toda a minha vida e com quem construí uma família. O que eles estavam fazendo pelas costas minhas e do meu filho, o Ricardo? Salvei todas as fotos e o vídeo em um pendrive e anotei cada detalhe, data, hora, local, até o nome do restaurante. Minhas mãos trabalhavam no modo automático, mas minha mente era um caos absoluto. Eu não queria acreditar. Não podia acreditar que o João e a Camila fossem capazes de algo assim, mas as provas estavam diante de mim. Fiquei sentada na padaria, entre as bandejas de pães perfumados, mas sentia como se tudo ao meu redor estivesse desmoronando. Lembrei-me do começo do negócio, quando o João me ajudava a carregar sacos de farinha, quando ríamos juntos naquela cozinha pequena. Agora, tudo parecia uma lembrança distante. Na manhã seguinte, eu estava na pequena cozinha da padaria com a lista de pedidos para um grande hotel do centro. O cheiro de farinha e baunilha, que sempre me dava paz, parecia vazio naquele dia. Mal assinei a fatura de entrega, meu celular vibrou no bolso do avental. Limpei as mãos e meu coração afundou ao ver que era uma mensagem do detetive Klein. Apenas uma frase curta. Dona Simone, estou enviando mais provas. Respirei fundo e tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam ao abrir a mensagem. Uma série de fotos apareceu na tela. Na primeira, João estava com sua camisa cinza de costume, saindo de um escritório de advocacia perto da Praça Central. Ao lado dele, Camila, com um vestido bege de escritório, o cabelo preso em um rabo de cavalo e óculos escuros enormes que cobriam quase todo o rosto. Andavam muito próximos, não como sogro e nora, mas como um casal. Na foto seguinte, estavam diante de um hotel 4 estrelas com portas de vidro brilhantes e uma placa dourada. Aumentei a imagem desesperadamente em busca de algum sinal que desmentisse o que eu via, mas não havia nada. Eles pareciam naturais demais, confortáveis demais na companhia um do outro. Então surgiu um vídeo curto do Sr. Klein. Apertei o play e meu coração bateu tão forte que achei que fosse explodir. A gravação era de longe, mas clara o suficiente para ver o João e a Camila na sacada do 3º andar do hotel. Ele estava com o braço em volta da cintura dela e ela encostava a cabeça no ombro dele. O cabelo longo dela se movia suavemente ao vento e, de repente, como um golpe de adaga, vi os dois se beijando rapidamente, sem se esconder, sem disfarçar. Foi um beijo curto, mas o suficiente para queimar a última faísca de esperança que eu ainda tinha. Reproduzi o vídeo quadro a quadro, e cada imagem penetrava mais fundo em mim. A cortina do quarto se abriu um pouco, e a Camila apareceu correndo para abraçar o João. O rosto dela irradiava felicidade, como se fosse uma menina apaixonada. Caí na cadeira e me agarrei à borda da mesa para não desabar. O Sr. Klein escreveu. Eles alugaram o quarto desde a tarde. Parece que vão passar a noite lá. Continuarei observando. Li a mensagem repetidamente. Minha garganta estava apertada, como se eu estivesse sendo sufocada. Apenas algumas horas antes, o João tinha me escrito: Simone, não volto hoje à noite. Tenho que me reunir com um potencial parceiro de negócios do exterior. Vá dormir cedo. O tom era doce, atencioso, como ele falava comigo há anos, mas agora eu sabia que era apenas uma mentira bem contada. Potencial parceiro de negócios do exterior. Ele estava aqui em um hotel 4 estrelas com a nossa própria nora. Abri o HD externo e salvei cuidadosamente cada foto, cada vídeo. Cada vez que clicava em salvar, conferia a imagem, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. No vídeo, o olhar do João para a Camila era terno. A forma como ele acariciava o cabelo dela me lembrava de quando fazíamos isso há 30 anos.
Éramos jovens e eu acreditava que nosso amor duraria para sempre. Agora, vendo aquilo, só via falsidade e traição descarada. Lembrei-me das festas de família, quando estávamos todos ao redor da mesa. A Camila sempre se sentava longe do João. Às vezes, até o olhava com desdém. Quando ele contava uma piada, o Ricardo brincava. Mãe, acho que a Camila não suporta o meu pai. Ela sempre foge dele como o diabo foge da cruz. Eu também pensava isso. Achava que não se davam bem, que ela só estava tentando se encaixar na família, mas agora entendia que tudo tinha sido uma farsa. Eles atuaram bem demais na minha frente, na frente do Ricardo, na frente de toda a vizinhança. Senti-me burra, uma esposa cega, traída por 2 traidores bem diante dos olhos de todos na rua. As pessoas continuavam suas vidas sem saber o que acontecia naquela sacada de hotel. Mas o Sr. Klein tinha capturado o momento perfeito como um caçador silencioso. Respondi a ele. Obrigada, por favor continue observando. Preciso saber de tudo. Ele respondeu curto. Farei isso. Mantenha a calma. Naquela noite, voltei para uma casa que tinha sido o meu lar com o João. Abri a gaveta no quarto e tirei um envelope grosso. Imprimi todas as provas. Fotos do João e da Camila saindo do escritório de advocacia, fotos deles entrando no hotel, fotos deles na sacada e cada frame do vídeo. Organizei tudo cuidadosamente, fechei o envelope e o escondi no fundo da gaveta, sob as fotos antigas da família. Olhei para esta foto em que estávamos os 4. Eu, João, Ricardo e Camila. Na festa de aniversário do Ricardo, há alguns anos. Camila sorria e abraçava o Ricardo com força, enquanto o João estava ao meu lado, com o braço no meu ombro, orgulhoso. Agora, ao vê-la, eu só queria rasgá-la em pedaços. Na manhã seguinte, antes de clarear o dia, ouvi a porta da frente abrir baixinho. João entrou cambaleando com cheiro de álcool. O parceiro de negócios é muito difícil, Simone, queixou-se com a voz rouca, os olhos vermelhos como se tivesse passado a noite em claro. Tive que beber muito. Estou morto de cansaço. Eu estava na cozinha com um copo de água na mão e olhava para aquele ator, enquanto sentia como se alguém estivesse esfregando sal nas minhas feridas. Respondi calmamente, como sempre. Descanse. Amanhã você tem que trabalhar. Ele assentiu. Deu um tapinha no meu ombro como se nada tivesse acontecido e se arrastou para o quarto. Minutos depois, ele já roncava, tranquilo, como se nunca tivesse me traído, como se nunca tivesse ido a um hotel com a nossa própria nora. Quando tive certeza de que o João dormia, meu celular vibrou. Era uma ligação do detetive Klein. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvi-lo. Dona Simone, gravei a conversa deles no estacionamento do hotel. Usei equipamento especial. Eles não perceberam nada. Vou enviar para a senhora agora. Meu coração batia forte, mas respondi apenas. Obrigada, Sr. Klein. Mande o link. Minutos depois, um arquivo de áudio apareceu nas minhas mensagens. Coloquei os fones, sentei-me à mesa e apertei o play. A voz da Camila foi a primeira, fria e ambiciosa. Papai, apresse-se com o contrato falso. Eu quero logo essa rede de padarias inteira para mim. Quero tirar aquela velha desta casa. Um soco no peito. Apertei o celular com força. Então a voz do João, profunda e confiante. A Simone não sabe nada desses papéis. Deixe comigo. Ela confia muito em mim. Senti como se uma faca tivesse sido cravada no meu coração. Eles não estavam apenas me traindo. Planejavam tirar tudo o que eu tinha construído. A rede de padarias, o suor, as lágrimas, as noites sem dormir, cada pão assado, os dias em que eu dirigia pela cidade inteira para entregar pedidos e manter a reputação. Tudo era meu. O João nunca tinha colocado as mãos na massa. Ele nunca atendeu no balcão, nem assinou contratos com hotéis. E agora ele e a Camila queriam tirar isso de mim, me expulsar da casa que eu transformei em um lar. Quase desabei, mas ainda tive calma para copiar o arquivo de áudio para o pendrive, onde guardava as outras provas. Anotei cuidadosamente a hora e o local como um esforço para permanecer firme no meio da tempestade. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café na padaria, o celular vibrou novamente. O Sr. Klein enviou outra série de fotos novas, tiradas com uma lente teleobjetiva.
Nelas, João e Camila estavam sentados no carro dele com uma pilha grossa de papéis diante deles. Camila tinha uma caneta vermelha na mão e marcava o documento cuidadosamente. João, sentado ao lado dela, assentia e sorria, como se estivesse de acordo. O Sr. Klein escreveu: ouvi algo. Parece que querem usar um contato em um cartório para fazer a transferência. Vou continuar investigando. Aumentei a foto. Vi as letras no papel, embora não pudesse lê-las, mas eu sabia. Não eram papéis normais de trabalho. Planejavam roubar o trabalho da minha vida passo a passo. Sentei-me entre as bandejas de pães perfumados, mas sentia como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. Abri a gravação de áudio novamente, coloquei os fones e ouvi cada frase, cada palavra deles. Aquela maldita me chamou de velha. Lembrei-me dos dias em que ela tinha acabado de entrar na família, quando a ensinei a cozinhar arroz, quando a abracei como uma filha. Achei que ela fosse parte da família, que fosse a mulher que construiria um futuro junto com o Ricardo. E o João, o homem que amei desde que era uma moça do interior, que me jurou estar comigo até o fim. Fizeram de mim uma piada, uma tonta que ainda acreditava no amor e na família. Uma cliente fiel, a dona Close, que sempre comprava pão para os netos, entrou. Simone, sua padaria está tão cheia ultimamente. Sua rede de lojas está crescendo, disse ela rindo com voz calorosa. Forcei um sorriso e respondi: obrigada, faço do que posso, mas por dentro eu estava em turbulência. Perguntei-me o que ela pensaria se soubesse da verdade. Será que me acharia uma mulher forte ou apenas uma boba traída pelo marido e pela nora? Embrulhei o pão para a dona Close, me despedi na porta e caí na cadeira com as mãos na cabeça. Queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Em vez disso, uma fúria silenciosa queimava como o fogo de um forno, pronta para incendiar a qualquer momento. Naquela noite, no jantar, sentei-me em frente ao João na pequena cozinha, sob a luz amarela que dava um tom estranho ao seu rosto. Ele comia e falava com voz monótona, como se nada tivesse acontecido. Simone, esta semana preciso assinar alguns papéis importantes da empresa. Talvez eu precise pedir para você revisá-los. São complicados. Peguei um pedaço de pão, fingi que ia morder, mas na minha cabeça ecoava apenas a voz da Camila na gravação. Papai, apresse-se com os contratos falsos. Eu sabia que ele estava me testando. Queria me envolver no seu plano sujo. Retribuí o sorriso secamente e respondi: sim, eu olho depois. Agora estou cansada. Ele assentiu. Tomou um gole de vinho e me olhou como se não fosse nada. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso estava um homem pronto para tirar tudo o que eu tinha construído. João bebeu mais vinho, seu rosto ficou vermelho e ele começou a falar com voz arrastada sobre um cliente difícil que tinha visto naquele dia. Assenti como se estivesse ouvindo, mas por dentro queria gritar: você acha que eu sou tão burra? Quando ele se levantou cambaleando e foi para o quarto, arrumei a mesa. Cada movimento era lento. Reprimia a raiva que fervia em mim. Ele se jogou na cama, roncando alto, e deixou a chave do carro no criado mudo, brilhando sob a luz fraca. Olhei para ele e senti meu coração martelar contra o peito. Era a minha chance. Fui lentamente para o quarto, atenta para não fazer barulho. Cada passo era como uma caminhada entre a dor e a determinação. Peguei as chaves, apertei-as com força e fui direto para a garagem. A noite estava calma, apenas os grilos podiam ser ouvidos lá fora. Liguei a lanterna do meu celular. A luz fraca iluminou o carro velho do João. Abri a porta. O cheiro de gasolina, misturado com um perfume estranho, ainda pairava no ar. Abri o compartimento entre os bancos e lá estava o tubo de gel com a tampa frouxa e os restos secos na borda. Peguei-o na mão e senti que segurava um segredo sujo. Estava claro que o tinham usado novamente, como se fosse a confirmação de que João e Camila continuavam seu jogo secreto. Levei o tubo de gel para a cozinha, coloquei-o sobre a mesa e lavei as mãos com sabão de limão. Esfreguei-as minuciosamente, como se quisesse apagar cada rastro da traição que acabara de tocar. O aroma fresco não acalmou minha fúria, mas me ajudou a manter a compostura. Abri a gaveta de ferramentas e tirei um tubo de cola industrial transparente, a mesma que usei uma vez para consertar uma cadeira na padaria. Abri o gel com cuidado, enchi-o gota na gota com a cola até estar completamente cheio. Limpei o bocal, agitei suavemente para que tudo se misturasse e testei um pouco. Saía uniformemente, exatamente como o gel original.
À primeira vista, ninguém notaria a diferença. Sorri levemente, embora por dentro sentisse um redemoinho. Não era um jogo, era o primeiro passo para restaurar a justiça. Coloquei o tubo de volta no porta-luvas. Arrumei o tapete e o banco como estavam, como se ninguém tivesse tocado em nada antes de fechar o carro. Abri o porta-malas para conferir. Havia apenas sacolas amassadas, uma garrafa de água vazia e um preservativo não usado jogado em um canto. Meu coração deu um salto, mas eu não estava mais surpresa. Tirei fotos com o celular e as adicionei à crescente coleção de provas. Cada imagem era mais uma peça, um lembrete de que eu não podia deixar que João e Camila continuassem mentindo. Ao voltar para casa, coloquei as chaves no lugar ao lado do despertador do João. Peguei um livro antigo e sentei-me no sofá da sala. Fingi que estava lendo. A luz fraca caía sobre as páginas, mas eu não lia. Minha cabeça girava. Pensei no Ricardo, meu filho, que acreditava viver feliz com a Camila, sem saber da verdade. Como eu diria a ele que sua esposa e seu próprio pai nos traíam. Pensei na rede de padarias, nos 40 anos de trabalho e noites sem dormir, em todas as lutas com o João para defender meu sonho. Ele nunca entendeu completamente, mas eu confiava que ele me apoiava. Agora eu sabia que ele estava apenas esperando o momento de tirar tudo de mim. Uma hora depois, João acordou e cambaleou até a cozinha para pegar água. Viu as chaves na mesa e não suspeitou de nada. Ainda não dormiu, Simone? Perguntou sonolento. Sorri e respondi. Não, estou lendo um pouco. Beba sua água e vá dormir de novo. Ele assentiu. Bebeu e voltou para o quarto, roncando imediatamente. Olhei para ele como se fosse um estranho. Esse homem, que um dia prometeu estar comigo até o fim, planejava agora destruir o que eu mais amava. Mas ele não sabia que eu já tinha começado meu contra-ataque. Ao amanhecer, levantei-me. A luz do sol entrava timidamente pela janela da padaria. Eu estava na minha cozinha habitual, sovando a massa, preparando bolos e pães para um grande pedido de hotel. Apertei a massa com força para descarregar minha raiva em cada movimento. Quando voltei para o café da manhã, esforcei-me para manter o rosto calmo. João já estava de pé com uma xícara de café preto na mão. Servi-lhe ovos e pão e disse calmamente: João, amanhã preciso viajar para Curitiba para assinar um contrato com um novo parceiro. Com certeza voltarei tarde. Você se vira com a comida? Olhei para ele pelo canto do olho. Ele ergueu a vista, surpreso, mas em seus olhos brilhava algo que não era preocupação, mas sim alívio. Um grande contrato? Perguntou ele, pegando minha mão com ternura fingida. Não se preocupe, vá tranquila. Eu cuido de tudo. Mas aquela faísca nos olhos dele, aquela leve curvatura nos lábios, como se um peso tivesse sido tirado dele, atravessou meu peito. Ele queria que eu fosse, e eu sabia exatamente o porquê. Sorri e assenti. Obrigada, ligo quando estiver voltando tarde. Ele tomou outro gole de café. Depois se levantou e disse que tinha que ir cedo para a empresa. Quando saiu pela porta, vi que tinha esquecido o celular na mesa e a tela acendeu com uma chamada perdida. O nome que apareceu foi ADV. Franzi a testa. Meu coração martelava. Camila. Tinha certeza de que era ela. Antes que eu pudesse tocar no celular, João voltou, pegou apressadamente e desligou a tela diante dos meus olhos. Esqueci? Murmurou com um sorriso forçado e saiu. Fiquei ali parada, vendo a porta fechar e sentindo como se alguém tivesse me dado um tapa. Ele nem se dava mais ao trabalho de esconder. Naquele dia trabalhei como uma máquina. Entreguei pães, assinei faturas, sorri para os clientes, mas meus pensamentos giravam apenas em torno de João e Camila. Eu não podia permitir que continuassem com a farsa pelas costas minhas e do Ricardo. Eu precisava de mais provas. Precisava ouvir com meus próprios ouvidos o que diziam quando achavam que ninguém os descobriria. Naquela noite, fingi estar cansada. Fui para a cama cedo e disse ao João: Amanhã tenho que acordar cedo para pegar o ônibus. Por isso, vou dormir. Ele assentiu. Deu um tapinha no meu ombro. Descanse, Simone. Cuide-se no caminho. Deitei-me, fechei os olhos, mas aguçei os ouvidos e prestei atenção a cada ruído na casa. Por volta da meia-noite, quando os roncados do João pararam, ouvi-o sair da cama silenciosamente. Uma luz fraca de celular brilhou na escuridão. Ele saiu do quarto com o celular, supondo que eu estivesse dormindo. Fiquei imóvel,
coração batendo forte, então sentei-me devagar e o segui na ponta dos pés. Escondi-me atrás da cortina grossa da sala e o vi em um canto escuro perto da janela. Ele segurava o celular no ouvido e falava baixo. Sim, claro. Venha para casa amanhã, assim não precisamos ir ao hotel. A Simone tem que viajar por causa de um contrato e voltará tarde. Ouvi um risinho abafado do outro lado, a voz doce da Camila. Que bom, papai. Finalmente em paz. João riu e respondeu: Sim, venha cedo. Estarei esperando por você. Fiquei ali, atrás da cortina, sentindo o sangue ferver nas veias. Não só me traíam, como queriam fazer da minha casa, do lar do meu filho e do meu, o seu ponto de encontro. Sujo. Voltei em silêncio para o quarto. Abri uma gaveta e tirei o gravador antigo do Ricardo, o presente que comprei para ele na faculdade para gravar as aulas. Verifiquei a bateria, coloquei uma nova e ativei a gravação contínua. Escondi-o atrás da estante de livros no quarto, ao lado da cabeceira, certa de que gravaria tudo. Ajustei o cabo cuidadosamente e o cobri com uma foto de família. Uma foto de nós 4 no casamento do Ricardo e da Camila. Ao olhá-la, senti um gosto amargo. O sorriso da Camila, o abraço do João eram agora puras mentiras. Antes de voltar para a cama, verifiquei novamente se o gravador funcionava. Posicionei o porta-retratos corretamente para esconder o cabo. Depois me deitei e fingi que dormia. João voltou ao quarto, jogou-se na cama e roncou como se nada tivesse acontecido. Fiquei de olhos abertos na escuridão, mais acordada do que nunca. Peguei o despertador e ajustei o alarme para mais cedo que o normal. Fechei os olhos, mas não para dormir. Estava pronta para o próximo passo do meu plano. Acordei às 5 da manhã, quando ainda estava escuro. Apenas a luz fraca dos postes de rua entrava pela janela. A casa estava silenciosa, apenas o ronco regular do João vinha do quarto. Estava na cozinha com uma xícara de café frio na mão e olhava fixamente para a frigideira com óleo que já tinha preparado no fogão. Era o último passo do meu plano. Uma armadilha simples de fumaça, mas o suficiente para revelar a verdade. Amarrei um fio fino no acendedor do fogão. Levei-o para perto da janela e o fixei em um objeto pesado, uma lata velha de café que encontrei no armário. Apenas pela ativação à distância, a chama acenderia o óleo, criando uma fumaça preta densa, o suficiente para alertar os vizinhos. Abri um pouco a janela ao lado do fogão para que a fumaça pudesse sair. Depois testei uma vez. A fumaça subiu rápido, formando espirais como um aviso. Apaguei imediatamente, verifiquei tudo de novo e garanti que não deixei rastros que pudessem deixar o João desconfiado. Vesti um casaco, peguei minha bolsa grande e fingi que ia viajar. Antes de sair, entrei no quarto e acordei o João suavemente. Tenho que ir para a rodoviária agora. Vou assinar um contrato. Com certeza volto tarde da noite. Ele abriu os olhos. Sua voz estava sonolenta. Tudo bem. Cuide-se, Simone. Ligue se precisar de algo. Então enterrou o rosto no travesseiro e continuou dormindo. Olhei para o homem que um dia amei e em quem confiei. Agora ele estava ali, alheio à armadilha que o esperava. Virei-me com o coração pesado, mas minhas pernas me levaram firmes até a porta. Em vez de ir para a rodoviária, fui para a casa da dona Neide, minha vizinha e amiga da frente. Ela abriu a porta e me olhou preocupada ao me ver com a bolsa. Simone, o que você está fazendo de pé tão cedo? Aconteceu alguma coisa? Perguntou carinhosamente. Sorri de forma forçada. Dona Neide, posso ficar algumas horas aqui? Preciso observar a nossa casa. Ela franziu a testa, mas não disse mais nada. Serviu-me um café quente e colocou uma cadeira para mim junto à janela. De lá, eu podia ver a entrada da minha casa, por onde João e Camila entrariam, onde a verdade viria à tona. Por volta das 10 horas, um táxi parou em frente à casa. Camila saiu com um vestido floral leve e óculos escuros, como se tivesse medo de que alguém pudesse reconhecê-la. João abriu a porta, olhou apressadamente ao redor e a puxou rapidamente para dentro. Apertei a xícara com força, meu coração martelando no peito. Chegou a hora, murmurei, e liguei no meu celular o aplicativo que estava conectado ao gravador escondido no quarto. O som começou a sair pelos fones. O risinho da Camila. O tilintar de copos, passos pesados. Ouvi a voz profunda do João. Ah, em paz. Não precisamos mais nos esconder em um motel. Camila riu. Você sabe escolher o momento certo. A velha já foi, não foi?
Mordi os lábios e reprimi a raiva ao ouvi-la me chamar de a velha, com tanto desprezo. Então, a cama começou a ranger, junto com sons que eu não queria continuar ouvindo. Fechei os olhos, respirei fundo e disse a mim mesma: espere mais um pouco, Simone, só mais um pouco. Alguns minutos depois, Camila gritou de repente: que diabos é isso? Estamos colados! A voz dela era de pânico, quase chorando. João rosnou: cale a boca. Espere, deixe-me ver. Eu sorri. Apenas toquei no meu celular e ativei a armadilha de fumaça ali à distância. O fio esticou. O fogão ligou. A frigideira com óleo pegou fogo. Uma fumaça preta densa saiu em espirais grossas pela janela da cozinha e se espalhou lá fora como um sinal de alarme. Dona Neide deu um pulo. Ela olhou pela janela. Simone, sua casa está pegando fogo! Fingi estar assustada, mas por dentro sentia-me estranhamente calma. Os vizinhos começaram a correr para o quintal e gritavam: a casa da Simone está pegando fogo! Chamem os bombeiros! Um homem próximo, o Sr. Rocha, pegou rapidamente o celular e ligou para o corpo de bombeiros da cidade. Fiquei ali, com a xícara de café firme na mão, sem tirar os olhos da minha casa. Tudo corria conforme o plano. Nos meus fones, a voz da Camila ficava cada vez mais desesperada. João, faça alguma coisa. Não consigo me mexer. A voz do João berrava. Não grite, estou tentando aqui. Mas eu sabia que não podiam fazer nada. A cola industrial que eu tinha trocado já estava agindo, deixando-os presos no momento mais humilhante. Imaginei a cena, eles se contorcendo, apavorados, e uma parte de mim sentiu-se satisfeita. Não porque eu fosse cruel, mas porque eles me forçaram a isso. Queriam tirar minha padaria, minha família e até minha honra. Agora eu os faria pagar por isso. Olhei pela janela. A fumaça ficava cada vez mais densa. Os vizinhos se reuniam, gritavam em pânico. O que está acontecendo aqui? Onde está a Simone? Perguntou alguém. Ela viajou a trabalho. Eu ouvi isso, respondeu outro. Dona Neide olhou para mim com olhos desconfiados, mas não disse nada. Apenas apertou minha mão suavemente. Eu sabia que ela suspeitava de algo, mas não precisei dar explicações. A verdade estava prestes a explodir e eu estava pronta. Apenas 10 minutos depois, a sirene do caminhão de bombeiros ecoou no fim da rua como um sino fúnebre. O veículo vermelho acelerou e freou diante da minha casa. Vi o Ricardo saltar do banco do motorista em seu uniforme de capitão dos bombeiros. O rosto dele estava tenso. Meu filho gritou com voz firme. Preparem o equipamento! Rápido! Pode haver gente lá dentro! Olhei para ele e senti uma dor aguda. Meu filho, que sempre teve tanto orgulho da família e dos pais. Agora estava prestes a enfrentar a verdade mais cruel. Eu queria correr, abraçá-lo e dizer: perdoe-me, Ricardo, mas não havia outra saída. Fiquei imóvel, deixei tudo seguir seu curso. A fumaça da cozinha continuava subindo densa e fez o Ricardo e sua equipe acreditarem que havia um incêndio grave. Meu filho avançou com uma marreta, arrombou a porta da frente e o som da madeira estilhaçando ecoou no ar. Seus companheiros o seguiram com mangueiras e extintores. Ouvi a confusão vindo do quarto, os gritos desesperados do João misturados com os soluços da Camila. Faça alguma coisa, João, não aguento mais. João rosnava. Cale a boca, não grite. Mordi os lábios, apertei o celular onde o aplicativo continuava transmitindo o áudio do microfone escondido. Estavam presos, impotentes, exatamente como calculei. Ricardo entrou no quarto e pude imaginar o que encontrou. Seu próprio pai e sua esposa nus na cama, grudados um ao outro, com rostos marcados pela dor e pelo pânico. Eu não estava lá, mas nos meus fones ouvi a voz do Ricardo falhar, trêmula. O quê? O que é isso? Um bombeiro atrás murmurou surpreso. Meu Deus! Outro não conseguiu se conter e riu de nervosismo, mas imediatamente Ricardo gritou. Calem a boca! Eu sabia que esse grito não servia apenas para manter a ordem, mas era também a última tentativa do meu filho de esconder sua dor. A humilhação já estava revelada, não apenas diante do Ricardo, mas diante de toda a equipe de bombeiros e de toda a vizinhança. Um bombeiro correu para fora e gritou para o Ricardo. Capitão, a fumaça está sob controle. Foi apenas um pequeno incêndio de óleo. Nada grave, mas o Ricardo não respondeu.
Supus que ele ainda estivesse ali parado, paralisado pelo que viu no quarto. Os vizinhos começaram a se reunir, apertando-se diante da porta, apontando e cochichando. O que está acontecendo aqui? É o João e a Nora, gritou uma mulher, a voz cheia de espanto. Meu Deus, como isso pode acontecer? Disse outra. Dona Neide, que estava ao meu lado, pegou o celular e começou a filmar em silêncio. A câmera apontada para João e Camila, que se contorciam na cama com rostos deformados de dor. Ela me olhou com olhos cheios de piedade e raiva. Simone, você sabia disso, não sabia? Não respondi, apenas assenti suavemente sem desviar o olhar da janela. Ricardo saiu do quarto. Ouvi o bater de suas botas no piso de madeira. Pelo fone, ouvi o João gritar com voz rouca. Tirem todo mundo daqui! Feche a porta, Ricardo! Mas já era tarde demais. A vizinhança inteira estava reunida com olhares de desprezo e um murmúrio que soava como um coro da vergonha. Sogro e nora pegos em flagrante. Incrível! Exclamou um homem. Pobre Simone, como as coisas chegaram a esse ponto? Suspirou outro. Os bombeiros tiveram que agir após um momento de hesitação. Enrolaram lençóis em volta do João e da Camila, tentaram cobrir os corpos colados e os carregaram em macas para fora. Os soluços da Camila podiam ser ouvidos, misturados com seus gritos de dor. Por favor, façam alguma coisa, não aguento mais. João apenas murmurava fracamente. Não deixem ninguém nos ver. Mas a vizinhança inteira já os tinha visto. Havia olhares de asco, risadas de deboche e balançares de cabeça decepcionados. Foram carregados para fora, envoltos em um lençol fino em meio ao murmúrio crescente. Que vergonha! Sogro e nora! Meu Deus, que nojo! A multidão ainda se aglomerava na entrada quando a ambulância partiu com a sirene ligada. Entre as vozes altas misturavam-se risadas. Que espetáculo! Gritou o Sr. Rocha, o vizinho barulhento. Ainda não dá para acreditar que existam pessoas tão sem vergonha. Uma senhora idosa balançou a cabeça e sussurrou para a mulher ao lado. Pobre Simone. Fiquei no meio das pessoas e fingi estar surpresa, como se tivesse acabado de chegar correndo da rodoviária. Ricardo estava parado no quintal, imóvel, com os braços caídos e o rosto pálido como um cadáver. Seus colegas evitavam olhá-lo e guardavam o equipamento em silêncio. Eu sabia que o Ricardo não estava apenas chocado por ver o pai e a esposa na cama, mas também pela traição dupla das duas pessoas que ele mais amava. Quis correr até ele, abraçá-lo e dizer o quanto sentia que ele tivesse que ver aquilo. Mas me contive e segui atrás da dona Neide, que me acompanhou em silêncio até o hospital. Sentamos no corredor do 3º andar e esperamos, enquanto eu mantinha a expressão preocupada de uma esposa que acabara de saber que sua casa tinha pegado fogo. Horas depois, um médico saiu com suor na testa. Olhou para mim e falou baixo. Dona Simone, conseguimos separá-los. Felizmente não há danos graves. Só precisam de pomadas para a pele. Assenti e fingi alívio, enquanto meus dedos tocavam secretamente a bolsa onde eu tinha escondido 2 tubos de mostarda escura que já tinha preparado. Obrigada, doutor, disse com a voz trêmula para esconder meus planos. Posso vê-los? Ele assentiu e me levou até o balcão de enfermagem, onde me entregaram 2 tubos de pomada. A enfermeira, uma moça jovem, olhou para mim com pena. Dona Simone, essa situação é muito difícil. Sinto muito. Assenti com um sorriso fraco e, no momento em que ela se virou, troquei os tubos de pomada pelos tubos de mostarda na minha bolsa. Minhas mãos se moveram rápidas e seguras, como se eu tivesse ensaiado centenas de vezes na minha cabeça. Entrei no quarto do hospital, com um tubo na mão e fingi estar preocupada. João, Camila, vocês estão bem? Camila estava na cama com o cabelo desgrenhado e olhos vermelhos, incapaz de me olhar. João, ainda pálido, murmurou. Simone, eu vou te explicar. Mas não o deixei continuar falando. Coloquei o tubo de mostarda na mesa ao lado da cama e saí. Minutos depois, um grito dilacerante veio do quarto. Camila cobriu o rosto e chorava. Está queimando! Minha pele está queimando! João se contorcia na cama e praguejava. Que diabos é isso? Quem fez isso? Todo o corredor ficou agitado. Pacientes e acompanhantes saíram para ver o que estava acontecendo. Uma senhora idosa murmurou para o filho. São eles, o casal do vídeo de hoje de manhã na internet. O sogro com a nora. Que vergonha! Outro acrescentou. Eles mereceram.
O médico correu para o quarto, pediu às enfermeiras para limparem a pele e aplicarem um agente neutralizante. Mas a humilhação de João e Camila já era pública, imparável. O vídeo da dona Neide, filmando-os na maca, espalhou-se por toda a vizinhança e até nas redes sociais. Fiquei no corredor, ouvindo-me o murmúrio e sentindo-me como se o mundo inteiro estivesse testemunhando a queda desses dois traidores. Quando a multidão se dispersou, Ricardo entrou no quarto com uma pasta grossa na mão. Eu o tinha chamado assim que a ambulância partiu e pedi para ele pegar o envelope com as provas que eu guardava na gaveta e os 2 papéis de divórcio que eu tinha preparado. Ele me entregou a pasta com um olhar vazio, sem dizer nada. Abria, tirei os documentos e os coloquei sobre a mesa diante de João e Camila. Olhei diretamente nos olhos dele com voz fria, mas firme. 40 anos de casamento terminam aqui. Assinem e depois façam o que quiserem, desde que sumam da vida do meu filho e da minha. Camila desabou em prantos e olhou para o Ricardo. Querido, me perdoe, cometi um erro. Eu te imploro, me perdoe. Mas o Ricardo apenas a olhou com um semblante de pedra e saiu sem dizer uma palavra. João tentou segurar minha mão, a voz trêmula. Simone, escute, eu não queria isso. Eu me soltei e o interrompi. Não diga mais nada, João. Este foi o caminho que você escolheu. Ele gritou desesperado. Simone, por favor. Mas a enfermeira entrou e avisou. Fiquem quietos. Isto é um hospital. Virei-me sem olhar para trás. No corredor, vi o Ricardo encostado na parede, com a cabeça entre as mãos. Fui até ele, coloquei minha mão em seu ombro, mas ele não ergueu a cabeça. Mãe! Sussurrou com a voz quebrada. Por que tinha que ser o pai? Por que ela? Não respondi. Apenas o abracei forte e compartilhei sua dor com a minha. Naquele momento, soube que João e Camila tinham perdido tudo. Honra, casamento e até seu plano sujo. Mas Ricardo e eu também tínhamos perdido uma família. Só esperava que com o tempo encontrássemos paz. Algumas semanas após o escândalo, minha padaria estava mais cheia do que nunca. O sininho da porta tocava sem parar. Os clientes entravam e saíam com sorrisos e elogios. Simone, você é tão forte, disse a dona Close, segurando um saco com pães recém-assados. A vizinhança inteira está orgulhosa de você, de como defendeu o negócio da família no meio de toda essa sujeira. Sorri e agradeci. As pessoas me apoiavam. Chamavam-me de mulher forte, mas só eu sabia que essa força vinha dos pedaços quebrados do meu coração. Cada vez que olhava para o forno, onde trabalhei por 40 anos com suor e lágrimas, lembrava-me de João e Camila, que queriam tirar tudo de mim, mas falharam. E eu ainda estava aqui com minha padaria, com o Ricardo e com uma vida nova. Ricardo mudou-se para minha casa naquele dia. Não falava muito sobre o que aconteceu, mas notei a mudança. Não era mais o Ricardo alegre e risonho de antes. Seus olhos pareciam profundos agora, como se carregassem uma ferida que não cicatrizava. Mãe, quero ficar aqui por um tempo, disse ele na primeira noite, ao entrar com a mala. Vou te ajudar a tocar a padaria, falar com os clientes, o que você precisar. Eu o abracei. Senti o calor desse filho que criei e apenas assenti sem perguntar nada. Sabia que o Ricardo precisava de tempo e eu também. Todas as manhãs abríamos a padaria juntos. Eu preparava o forno, arrumava as assadeiras e o Ricardo conferia as faturas e ligava para hotéis e restaurantes. Mãe, o Hotel Sol quer aumentar o pedido de pães doces para a semana que vem, gritava ele do caixa com voz calma, mas sem o brilho de antes. Respondi, tudo bem, confirme o pedido. Vou preparar mais massa. Esses momentos simples me davam uma paz que eu não sentia há anos. Não havia mais olhares falsos de João, nem a voz adocicada e calculista de Camila. Apenas Ricardo e eu cuidávamos do que ainda tínhamos. Os jantares agora eram apenas nós dois. Sentávamos um em frente ao outro na pequena cozinha e comíamos pratos simples. Às vezes arroz com feijão e frango, às vezes apenas pão com café. Mãe, faz um bolo para mim no fim de semana, disse ele uma noite com um leve sorriso, o primeiro que vi desde o escândalo. Tudo bem, respondi aliviada, mas você me ajuda a mexer o caramelo. Ele assentiu, e naquele momento senti que estávamos nos recuperando lentamente. Comecei a tirar tempo para mim mesma, algo que em 40 anos quase nunca fiz. Entrei para um clube de culinária no centro comunitário, onde mulheres da minha idade trocavam receitas e contavam suas histórias. Simone, você faz o melhor bolo da vizinhança, disse uma senhora rindo, quando levei uma assadeira.
Respondi sorrindo. É um segredinho que aprendi há muito tempo. Também comecei a ir à igreja nos fins de semana. Ficava ali sentada em silêncio com a luz dos vitrais no rosto e rezava. Não pelo João ou pela Camila, mas pelo Ricardo, por mim, para que encontrássemos força para continuar. Às vezes caminhava com a dona Neide pela praça. Ouvia-a falar sobre as fofocas da vizinhança. Sabe, disse ela com um brilho nos olhos, todos ainda falam sobre o João e a Camila, mas dizem que você foi a quem venceu. Apenas sorri, sem responder. Venci talvez, mas o preço foi perder toda a minha família. Ricardo também mudou. Ficou menos calado e começou a me contar sobre seu trabalho como bombeiro. Ontem apagamos um incêndio no mercado, disse ele uma noite no jantar. Foi muito perigoso, mãe, mas felizmente ninguém se feriu. Ouviu com o coração cheio de orgulho. Cuide-se bem, pedi com a voz trêmula. Você é o único que eu ainda tenho. Ricardo me olhou com ternura. Não se preocupe, mãe, nunca vou te deixar sozinha. Essas palavras foram como um remédio. Devolveram-me a crença de que, embora tivesse perdido tanto, ainda tinha meu filho, que estaria sempre comigo. Uma tarde, enquanto a padaria estava cheia de clientes, sentei-me no caixa e observei o movimento na rua. O sininho da porta tocava sem parar. O cheiro de pão doce preenchia o ar. Olhei para as bandejas de bolos e pães e pensei em todo o caminho que percorri. Construí esta padaria com minhas próprias mãos, desde que era uma moça do interior até me tornar uma mulher que sabia resistir. João e Camila quiseram tirar tudo de mim, mas não conseguiram. Mantive minha padaria, mantive o Ricardo e, o mais importante, mantive a mim mesma. A história que contamos é fictícia, mas baseada em alguns fatos reais. Os nomes e locais foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não contamos isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para refletir sobre quantas mães sofrem em silêncio em sua própria casa. Estou realmente curiosa. O que você faria no meu lugar? Ficaria em silêncio para manter a paz? Ou ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber o que você pensa, pois cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa e acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, deixo para você na tela 2 das histórias mais populares do canal. Garanto que elas vão te surpreender. Obrigada por ter ficado até aqui. M.